Estou pregando uma série de mensagens sobre perguntas de Gênesis. E eu ia pregar hoje sobre a pergunta que Deus fez para Abraão quando ele estava suplicando, um pouco antes dele suplicar por Sodoma e Gomorra, onde morava Ló. Esconderia eu algo de Abraão? Esconderia eu de Abraão o que eu vou fazer? Mas não vou pregar hoje sobre isso. Faltam duas perguntas. Falta essa pergunta e falta a última pergunta, que é: onde está seu irmão? Essa eu vou encerrar a série. Mas hoje eu decidi então compartilhar com os irmãos a respeito do tema de missões. Viva a compaixão. E por uma razão muito simples, e não é simplesmente porque é o tema da nossa campanha, mas é porque é algo relevante, necessário. Jesus ensinou, Jesus experimentou, e que o povo brasileiro, que é um povo solidário, mas é um povo que precisa viver a compaixão de Cristo. Eu quero então compartilhar com você hoje, viva a compaixão. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Profeta Isaías, capítulo 53. Diz assim o texto: quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, o homem de dores e experimentado no sofrimento, com alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós que o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca como um cordeiro, mas foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, em nome de Jesus, nós precisamos, ó Deus, do poder do Teu Espírito Santo, da ação do Teu Espírito Santo, para que nós possamos ter entendimento, ó Deus, dessa ação maravilhosa da compaixão de Jesus nos nossos corações, pelas nossas vidas. Mas não podemos ficar, Senhor Deus, apenas nesse conhecimento. Isso precisa transformar a nossa vida, isso precisa transformar a maneira como nós sentimos compaixão uns pelos outros, por aqueles que não têm Jesus, por aqueles que passam por dores, necessidades. Ajuda-nos, Senhor. Nós precisamos dessa ação do Teu Espírito Santo, Pai, para que nós possamos ter um entendimento, uma compreensão, ó Deus, tão especial nos nossos corações. E nunca mais vamos ter compaixão como nós estamos tendo hoje, Senhor, mas vamos ter compaixão mais do que nós estamos tendo hoje. Ajuda-nos, Senhor. Isso é uma ação do Senhor nos nossos corações, porque é pela palavra do Senhor que nós precisamos
entender, compreender, ó Deus, a dimensão da compaixão de Jesus Cristo por cada um de nós. Muito obrigado, Pai. Prepara os nossos corações. Se há algum coração aqui, ó Deus, preocupado com alguma coisa, e pode inclusive ser uma preocupação legítima, Senhor, mas que essa preocupação agora seja colocada na cruz de Jesus Cristo, para que ao ouvir a Tua palavra, Senhor Deus, e entendê-la, isso possa ajudar a lidar com esse momento de preocupação, ou qualquer que seja outra situação que esteja afligindo, ó Deus, a vida de qualquer que seja aqui nessa noite, que o Senhor possa trazer alívio, refrigério para a alma. Portanto, Pai, ajuda-nos a nos aquietar diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando você lê um texto desse, quando você escuta a forma como Deus envia Jesus, que vem à sua mente? Nós lemos o texto de Isaías 53, falando da maneira como Deus ia enviar Jesus. Quando você lê isso, o que você sente? Oi? Amor. O que mais? Pode falar. Oi? Esperança. Esperança. Louvado seja Deus por isso. Amor e esperança. Mais um irmão. Oi? Compaixão. E o foco dessa compaixão, o foco desse amor, expressado aqui no texto que nós lemos, sabe por quem é? Por você. E se Jesus viesse hoje, estivesse hoje com a gente, pela descrição da aparência dele aqui, só da aparência, porque aqui não descreve o olhar dele, aqui não descreve algumas coisas, mas pela aparência dele, a gente ia meio que, peraí, vamos classificar Jesus aqui no grupo daqueles que era o meu grupo. Vou revelar um apelido meu, se os irmãos ficarem me chamando pelo apelido, os irmãos serão responsáveis diante de Deus. Meu apelido sempre foi, que eu sempre temia, é feinho. Esse era meu apelido, feinho. Feinho para um cara de 56 anos não quer dizer nada. Mas para um garoto de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos de idade. Mas eu olho para Jesus aqui, ele estivesse vivendo no mesmo tempo que eu, a dupla ia ser de feinho, eu e ele. Pela descrição só desse texto aqui, só desse texto. Então estou bem na fita. E alguns irmãos aqui também, fica tranquilo, tá? Nós estamos bem na fita. Mas para você poder entender, ou melhor, você entendendo essa compaixão, você precisa agora saber como que você vai. Você que já recebeu essa compaixão, e se você está hoje aqui, você não recebeu essa compaixão, você precisa entender essa compaixão. E eu quero repetir o que eu falei de manhã na liderança, que eu falei de manhã na escola dominical. A nossa alma, ela tem a mente, o nosso coração tem a mente, o nosso coração tem as emoções, e o nosso coração tem a vontade, cognição, afeição e volição. E muitas vezes a gente entende a compaixão apenas de uma forma intelectual, ou se é um momento de tragédia, ou se é um momento de perda, de dor. Então a gente, movido pela emoção, a gente age com compaixão. Mas a gente não vive uma vida diária de compaixão. E essa é a grande diferença. Ao invés de você ser liderado pela sua
pelo seu conhecimento, ao invés de você ser liderado pelas suas emoções, você precisa ser liderado pela vontade de Deus, pela presença de Deus na sua vida, e a presença de Deus na nossa vida transforma a nossa vontade. Eu passo a desejar o que Deus deseja, eu passo a amar o que Deus ama, eu passo a decidir pelas coisas que Deus decide. E isso é uma transformação, e não apenas uma emoção, porque está um movimento de dor ali. Eu não estou dizendo que esses movimentos que a gente faz de ajudar os necessitados, de ajudar em grandes tragédias, não é bom. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que quem recebeu a compaixão de Jesus vive uma vida, um estilo de compaixão. Não há necessidade de acontecer uma tragédia na vida de alguém, na família de alguém, em algum lugar do Brasil, do mundo, para você sentir compaixão. Você está andando com alguém, você está passeando com alguém, você está no trânsito, você está na igreja, você está na escola, você está no trabalho, você está na rua, e o seu coração é movido pela compaixão de Deus. Quem recebeu a compaixão de Jesus, quem recebeu o amor de Deus, quem entende a vida miserável que vivia, não pode viver de compaixão de vez em quando, ou quando só tem um momento tão difícil para a gente superar. E eu quero então compartilhar com você algumas coisas que eu fico percebendo na sociedade, no mundo, e que se você tiver algo para dizer também, você pode dizer. Como que, olhando para a sociedade, para as famílias, para os relacionamentos, para os amigos, para vizinhos, para as pessoas que estão ao nosso redor, qual é a percepção que eu trago, e também de algumas leituras que eu faço, de alguns livros. As pessoas estão vivendo com medo. É uma realidade. As pessoas têm medo. E Elton, as pessoas têm medo e não têm esperança. E você falou que é esperança, viver a compaixão é esperança. Mas as pessoas estão vivendo com medo. As pessoas estão vivendo com medo de serem humilhadas. Então elas não assumem determinados compromissos, elas não tomam um posicionamento em determinados assuntos, elas não se colocam numa posição diante das pessoas por causa de Deus, porque elas têm medo de serem humilhadas, de humilhação. Eu não estou aqui falando de humildade, eu estou falando daquele sentimento ruim, daquela dor emocional quando você é humilhado por alguém. As pessoas estão vivendo também, não aguentam mais a dor real da vergonha. E é uma outra coisa também que impede as pessoas de fazerem o que Deus quer que elas façam, porque elas ficam envergonhadas. A vida dela, o valor dela, o que ela pensa dela, alguns falam de autoestima, é baseado, é valorizado na opinião do outro. Então, se o outro vai dar uma opinião a respeito do que eu faço, é melhor não fazer, porque eu vou passar vergonha, e aí você acaba deixando que a opinião dos outros, a fala do outro, determine a sua obediência a Deus. Olha que coisa de doido. Eu entendo isso, irmão, porque eu já vivi isso. Se os irmãos conhecessem a minha vida até os 19, 20 anos de idade, até um pouco mais, né, Norma? Você que me conhece há bastante tempo. Eu sei o que é isso, mas em Cristo nós somos libertos dessas coisas. As pessoas estão mais isoladas e individualistas. Você consegue entender como que é difícil ser igreja? Meus irmãos, se não for por uma ação de Deus no meu coração e no seu coração, o ser humano está acostumado a viver isolado. O ser humano acha que ele pode viver sem o outro. E como está crescendo aqueles que acreditam mesmo que podem ser igreja sem fazer parte de um grupo de irmãos.
Mas isso faz parte do que está acontecendo no mundo e na sociedade. As pessoas estão mesmo se isolando, elas estão mesmo vivendo sozinhas, elas estão mesmo tendo maior dificuldade para viver a compaixão. Então vive a compaixão à distância. Então eu vou contribuir, eu vou fazer, mas se for lá para, daqui a pouco eu vou citar os exemplos de Jesus, se for lá para chegar, abraçar, acolher, aí a compaixão não vale. As pessoas não suportam mais ficar se comparando uns com os outros. E é uma coisa absurda. E isso era uma dor só do coração feminino, mas agora não é não. Os homens também agora estão vivendo essa loucura toda. E a pressão em cima de você, minha irmã, é muito grande. E você, detalhe, tá? Detalhe. Você se compara com uma pessoa que não existe. Porque se tira o Photoshop, se tira a maquiagem, se tira isso, se tira o filtro, se tira não sei o quê, não é a pessoa com quem você está se comparando. Então isso é uma loucura. Eu me comparo com uma pessoa que não existe e me sinto mal. Consegue entender isso? As pessoas, por último, estão desmotivadas e desacreditadas. E se eu der oportunidade para você aqui, para você falar de como que você está vendo o ser humano, você vai dizer mais uma meia dúzia de outras coisas. Você consegue entender agora como que faz todo sentido a gente pegar a compaixão de Cristo por nós, o que Cristo fez por nós, e a gente começar a olhar para o lado, a gente começar a olhar para frente, a gente começar a olhar para trás, a gente começar a olhar ao nosso redor, e nós temos N motivos para viver a compaixão 24 horas por dia. Mas somos sobrecarregados, um monte de coisas que eu não vou dizer que elas não são importantes, mas nós temos N justificativas para a gente não viver uma vida de compaixão. Eu acho que aqui todos viram uma reportagem de um deputado estadual de São Paulo, que diante de um estado de guerra, diante de uma fila de refugiados, diante de famílias que foram abruptamente rompidas, separadas, o cara, não dá para chamar de deputado, o cara faz o negócio daquele. Um representante do povo. Meus irmãos, não pensem vocês, porque nós estamos sendo solidários na Ucrânia, estamos sendo solidários em Petrópolis, estamos sendo solidários em outras cidades do país, que está sobrando compaixão. Não está sobrando compaixão, não, está faltando compaixão. E quando eu olho então para o que os seres humanos estão pensando, me vêm algumas dores no coração das pessoas, e que nada além de Deus vai conseguir curar. O problema do abandono, a pessoa se sente abandonada, está no meio de um monte de gente, mas sozinho, angustiado, não tem coragem para enfrentar o medo e ser vulnerável. A vergonha domina. E a pessoa vai se isolando cada vez mais, até não suportar mais. Uma outra dor que eu vejo é a dor do desprezo, é a dor do ser descartável, desvalorizado. Já reparou isso? Como as pessoas perdem a amizade porque discordou de um outro. Na política, então, nem se fala. Como que você não pode ter uma pessoa que pensa ao contrário? Dentro desse cenário todo, meus irmãos, o que nós precisamos? Nós precisamos de compaixão. Nós precisamos de compaixão. Eu quero citar
dentro da vida de Jesus, porque se é alguém que viveu a compaixão, que experimentou dar compaixão e que exercitou a compaixão, foi Jesus Cristo. Mas antes eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 16, para entender que não adianta, você pode olhar para uma pessoa e ela está sorrindo o tempo todo, ela é aquela pessoa legal, ela é aquela pessoa que todo mundo gosta, é aquela pessoa que está sempre de bem com a vida, mas pode ser só aparência. É aquela pessoa que quando você pergunta se está tudo bem com ela, ela vai dizer que está muito bem. Mas por dentro está morrendo. E quando Samuel foi ungir Davi, lá no versículo 7, me faz uma coisa assim bem interessante. A atitude de Samuel é a atitude parecida com a nossa. O Senhor, contudo, disse a Samuel. Bom, deixa eu ler o versículo 6 que vai fazer todo sentido. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Eliabe era um cara, sabe, tipo assim, tipo o irmão Juscelino ali, em forma, saudável, tipo o nosso coronel aqui, Heron, entendeu? Preparado, estava muito exercício. O irmão Adão ali também tem porte de, né? O Guilherme tem porte também, entendeu? Aí Samuel olha para o cara e fala assim: é esse, não tenho dúvida nenhuma, esse é o cara. Aí Deus fala para ele: não, rapaz. Aí vai lá para o versículo seguinte. Então Jessé, ou melhor, versículo 12. Não, versículo 7 mesmo. Versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então, meu irmão, não pense você que exercitar a compaixão é só se a pessoa tiver passando necessidade financeira, necessidade de comida. A compaixão pode ser oferecida por mim e por você a pessoas que você acha que está tudo bem e está morrendo. Nós precisamos entender que não é pela aparência que Deus age. E aí então, não vou ler o texto, Samuel manda chamar o garoto que estava lá na... vamos fechar então aqui, só esse lado que está de vento. Enquanto a irmã fecha ali, eu bebo água. É chuva de vento, então se por acaso ventar, você procura inclinar para que a chuva não entre. Quando Samuel pergunta: tem mais alguém? Aí vem um garoto franzino, não tem garoto franzino aqui, rapaz? Que coisa! Vem um garoto franzino, pastor de ovelhas, e aí Deus fala para Samuel: é esse. Se não fosse a comunhão de Samuel com Deus, se não fosse a oração de Samuel com Deus, se não fosse a submissão de Samuel a Deus, ele tinha escolhido a pessoa errada. E se você não está exercendo a compaixão, pode ser que o que está faltando a você é oração, para que Deus possa te colocar diante das pessoas, onde você vai exercitar a compaixão. E às vezes, a pessoa necessitada de compaixão pode ser a pessoa que está dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa.
Mas vamos ver como que Jesus fez isso? No capítulo 53, versículo 6, que eu li, diz que as pessoas estavam desgarradas como ovelhas. E as pessoas que estavam desgarradas como ovelhas, foi exatamente as pessoas para quem Jesus foi oferecer a compaixão, que era eu e você. E tem mais uns bilhões aí fora, que também são alvos dessa compaixão. E o que ele fez comigo, o que ele fez com você, ele quer fazer com o outro, mas ele não vai mandar anjo do céu para fazer. Ele não vai mandar que alguém ressuscite para fazer. É eu e você. Somos nós. Agora a minha pergunta é: o que impede você de ser a pessoa que Deus quer que você seja? Pensa aí 30 segundos. O que impede você de ser a pessoa que Deus quer que você seja? Se você está identificando, você precisa abrir mão disso. Porque se você não abrir mão disso, você não vai experimentar a compaixão de Cristo. Espera aí, pastor, eu já sou salvo. Quando você multiplica a compaixão de Cristo, você consegue experimentar a compaixão de Cristo numa intensidade impressionante. Quando você evangeliza, você começa a perceber o evangelho de Jesus de uma forma impressionante. Quando você ama as pessoas como Jesus amou, quando você nega a si mesmo, quando você toma a sua cruz, quando você perde a sua vida, do ponto de vista de perder por amor a Jesus, aí é que você experimenta quem é Deus. E como Deus faz as coisas e transforma as coisas no nosso coração. O que está acontecendo é que a gente está vivendo algumas migalhas. E nós precisamos viver toda a intensidade desse amor de Deus. Agora, se há alguma coisa em você que está fazendo com que você seja uma ovelha desgarrada, você tem que voltar. Se há algum pecado na tua vida que está te afastando, você tem que voltar, tem que abandonar o pecado, tem que confessar. Se há alguma dor emocional na sua vida, você precisa abrir isso para Deus. Eu não fiz o teste, mas foi hoje à tarde. Eu vi no LinkedIn, eu vi um rapaz fazendo uma experiência bem legal. Ele pegou 2 isqueiros, acendeu assim os 2 isqueiros. Depois ele pegou um isqueiro, botou dentro de uma vasilha transparente, como se fosse uma jarrinha, e botou o isqueiro lá dentro. E aí ele pegou e encheu o recipiente de água. Ele botou o isqueiro de cabeça para baixo e encheu o recipiente de água. Depois que ele tirou o recipiente, tirou o isqueiro, ele foi ligar o isqueiro que estava na água. O que acontecia? Não acendia. Aí ele pegou o outro isqueiro, acendeu, e o isqueiro que não acendia, quando ele fez isso, pegou fogo. Aí depois ele diz que há algumas coisas na vida que a gente precisa do outro. Se você está apagado por algum motivo, pecado, desânimo, descrença, decepção, pode colocar aí um monte de coisa. Se você ficar longe, vai piorar. Mas se você se aproximar, você volta a ter a chama que você sempre teve.
A compaixão é quando você vai para uma pessoa com paixão. Você não julga a pessoa. Você não julga a pessoa. Você não julga o ato da pessoa. Você ama a pessoa. Jesus viu as pessoas que estavam desgarradas, andando para lá e para cá, e ele teve compaixão. Ele amou essas pessoas. E se você experimentou esse amor de Deus, não tenho dúvida sobre a vontade de Deus. Ele quer que você faça isso com outras pessoas. E na segunda-feira a gente estava aqui no velório da irmã Cida. Muita dor, muito sofrimento, muita dor mesmo. E aqui do lado, eu conversando com o Joatan e com um irmão que já foi aqui mesmo da nossa igreja. Esqueci o nome dele. Robson. Acho que é Robson. E aí eu falei assim: ô Joatan, eu não conheci teu pai, mas estou conhecendo mais uma pessoa que é fruto do trabalho do seu pai. Você lembra, Joatan? E a minha pergunta é: você está multiplicando isso? A bênção que você tem recebido, você está multiplicando isso? É muito bom quando eu falo das experiências da pessoa que me evangelizou, quando eu falo do Castilho, quando eu falo da irmã Neise, quando eu falo das pessoas que fizeram parte da minha infância, da minha adolescência. E aquilo que eles me ensinaram, eu multipliquei. Aquilo que você tem recebido de Deus, você está multiplicando. Aquilo que você está recebendo de pessoas que ajudaram, que fizeram você conhecer a Jesus, a compaixão que é Cristo, você está multiplicando isso. Você está compartilhando isso com outras pessoas. As pessoas estão ao nosso redor. Não olha a aparência delas, porque elas podem estar sofrendo, sorrindo na sua frente. Jesus foi atrás das pessoas desgarradas como ovelha, e Jesus quer usar a mim e a você para irmos atrás de outras pessoas. Mas se você é a desgarrada, hoje é o dia de você abrir mão do que te prende, abrir mão da escravidão, abrir mão do pecado que pode estar te escravizando, abrir mão do medo da humilhação, abrir mão do medo da vergonha, abrir mão daquilo que está impedindo você de ser a pessoa que Deus quer que você seja. Não dá para você sair daqui hoje, continuar preso e amarrado. Se é falta de perdão, porque alguém o feriu, se é uma dor emocional muito forte, você precisa fazer algo. Jesus foi atrás das pessoas. Elas não podiam continuar no caminho que estava. Jesus foi lá e resgatou pela graça e pela misericórdia. Jesus olhava o coração das pessoas. E foi o que Deus falou para Samuel: Samuel, não é a aparência, Samuel, é o coração. Esse cara é bonitão, esse cara deve dar um excelente soldado, mas não tem o coração que eu quero. Entende? Você pode ter grande capacidade, você pode ter uma eloquência maravilhosa para discutir um tema, mas se o teu coração não está nas mãos de Deus, você vai continuar no mesmo lugar que você está, ou pior. Mas há uma segunda coisa que Jesus fez quando ele olhava para as pessoas, e o texto de Isaías fala: eram pessoas desviadas em seus próprios caminhos, no mesmo versículo de Isaías 53. Eram pessoas desgarradas e pessoas desviadas, escolhendo o seu próprio caminho. E isso é uma multidão, irmãos, inclusive de cristãos,
que não se sujeitam, não se submetem à vontade de Deus. E não é porque não sabem a vontade de Deus, não se submetem porque não entregaram a vontade a Deus. E Jesus veio justamente buscar essas pessoas, que são aquelas que autogovernam a sua vida, que tomam suas decisões sem consultar a Deus, que não oram para buscar em Deus e na sua palavra uma direção, que não oram pelas pessoas que você vai exercer compaixão, dar compaixão. Em um mundo individualista e cheio de facilidades para você viver sozinho e governar sua própria vida, você precisa abrir mão disso e deixar Jesus governar a sua vida. Agora, o governo de Jesus é um governo austero, né? Como a gente diz aí fora, austero, mas com amor. 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 Há quanto tempo você vem decidindo sobre tua vida? Há quanto tempo você decide se você serve ou não a Deus? Há quanto tempo você determina o que você vai fazer, como você vai fazer, e não é uma questão de Deus ter falado com você, é uma questão de você estar dirigindo a sua vida. Há quanto tempo você está assim? Sabe quando isso vai terminar? Nunca. Nunca. Porque a vontade de Deus, a palavra de Deus, ela é clara no que diz respeito à unidade da igreja, à missão da igreja e o serviço da igreja. Agora, se você quer pegar textos para você poder ficar ali se desviando do que você já pode fazer, você vai ter um monte. Nós precisamos viver essa compaixão, meu irmão, porque tem gente indo para o inferno sem Jesus. Nós precisamos de compaixão, nós precisamos exercitar a compaixão. O teu vizinho pode estar indo para o inferno, teu colega de trabalho, algum membro da tua família. São pessoas que estão morrendo aos poucos e que, ao chegarem à conclusão de que sozinho não dá, pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais. Davi era um homem que desde pequeno era um homem segundo o coração de Deus. Jesus não é um homem segundo o coração de Deus depois que ele escreveu o Salmo 51. Um homem segundo o coração de Deus adulterou. Um homem segundo o coração de Deus foi um assassino. Só que Davi tinha um coração. Tá tudo bem, irmãos? Alguma coisa que eu tenho que ficar preocupado? Porque tá me distraindo da atenção e aí eu preciso da atenção dos irmãos. Se é alguma coisa, resolve agora. Vamos lá. Está resolvido? Ok. O que atraiu o coração de Deus foi o coração de Davi. Olha para mim aqui, Davi era um homem que tinha prazer em fazer a vontade de Deus. Se você for ler a história de Davi, ele consultava a Deus, até nas coisas mais óbvias. Eu já citei uma delas aqui há um tempo atrás. Quando ele chega na cidade de Ziglag,
Chega lá, a família dele, a família dos 400 homens, foi tudo levado. Levaram tudo. O inimigo levou todo mundo. E quando ele estava quase para ser apedrejado, ele faz uma pergunta para Deus: devo ir atrás deles? O Senhor vai me entregar? Eu fico imaginando assim, se qualquer um de nós, homens aqui, vendo a nossa família sendo levada, ficar perguntando para Deus se é para ir ou não, a gente ia ser apedrejado, acusado de não amar. Mas Davi tinha um coração que ele queria fazer a vontade de Deus. Consegue entender isso? Aqueles que têm o coração nas mãos de Deus, e quando eu me refiro a coração nas mãos de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, seja ela qual for. É um homem e uma mulher cheio de compaixão. Deus vai usar a mim e a você para levar compaixão para outras pessoas. Jesus não apenas valorizou, mas ele também curou as pessoas, para que elas pudessem ter compaixão. Há uma cena muito interessante relatada em João capítulo 20. Você se lembra da cena? 21. Se lembra da cena? Os discípulos estavam lá. Pedro é questionado por Deus, por Jesus, se ele amava ou não. Se lembra da cena? Naquele momento, Pedro estava sendo curado. E vocês entendem a mudança de vida de Pedro? Depois daquele encontro. E um detalhe muito grande: Jesus fez a pergunta para Pedro na frente de todos. Maria Madalena, quando foi no sepulcro, chorando, amargurada, Jesus foi lá e curou aquela mulher. Que privilégio dela, a primeira, não foi nenhum homem, a primeira a ver o sepulcro vazio. Sabe o que é isso, meus irmãos? É um Deus de amor que nos cura, é um Deus de amor que tem compaixão. E a igreja, irmãos, eu e você, nós não temos outra opção a não ser amar e ter compaixão. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, porque a gente tem exercitado a compaixão, mas há alguns irmãos que não estão exercitando a compaixão e precisam exercitar a compaixão. Há alguns irmãos que não conseguem tirar os olhos de si mesmos, em todas as áreas. Eu quero encerrar, meus irmãos. Se você puder abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 1. Há vários momentos em que a Bíblia relata, pelo menos uns 6 momentos, a Bíblia relata que Jesus teve grande compaixão. Não foi simplesmente compaixão, foi grande compaixão. Eu quero ler um texto da viúva de Naim. Eu não vou ler o texto, eu vou só mencionar. Jesus estava saindo, Marcos 1, de 39 a 41. Desculpa. É Lucas 7, de 11 a 16. Lucas 7, de 11 a 16. É a história da viúva de Naim. E eu vou encerrar falando de 3 coisas que Jesus fez no coração em relação àquela mulher. Lucas 7. De 11 a 16. Eu vou ler porque é a Bíblia, é a palavra de Deus. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos. E uma grande multidão, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma mulher, de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ele. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela, teve grande compaixão, e disse: não chore.
Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Isso é compaixão. Jesus não foi a Naim para curar o filho da viúva. Jesus foi a Naim por um outro motivo. Mas no meio do caminho aparece um esquife. No meio do caminho aparece um cortejo fúnebre. No meio do caminho, Jesus para o que ele estava fazendo. No meio do caminho, Jesus faz 3 coisas importantes. No meio do caminho, Jesus se importa com aquela mulher. Jesus se importou com aquela mulher. No meio do caminho, Jesus não somente se importou, ele deu atenção àquela mulher. Ele entrou no problema dela. Não chore. No meio do caminho, Jesus valoriza, pelo texto, um dos relacionamentos mais curtos que ele teve com as pessoas que passavam por ele, mas impactante, transformador. E para que eu e você possamos viver a compaixão, o que nós vamos precisar, meus irmãos? Se importar com os outros. Você pode estar caminhando e alguém pode estar chorando. Alguém está sofrendo. Alguém está desesperado. Alguém tem medo. Alguém foi humilhado. E você, com o teu horário, com o teu relógio, você vai ter que parar o que você está fazendo para dar atenção. Jesus se aproximou, Jesus tocou, Jesus curou. Jesus ouviu, Jesus não julgou, Jesus se conectou. Jesus transmitiu para aquela viúva: olha, você não está sozinho. E Jesus trouxe aquele rapaz de volta. Eu não vejo outro caminho, eu não vejo outra coisa na vida de Jesus, ao viver a compaixão, se não fosse importando com os outros. Se não for, Jesus nunca tinha estado com aquela mulher e com aquele menino, aquele rapaz. Jesus iniciou, por graça e misericórdia, ele iniciou um relacionamento. Se você for ver a cura do leproso, imagina Jesus. Leproso não podia chegar perto. Jesus chegou perto, tocou. Esse é o exemplo que Jesus nos dá. Então, meu irmão, você tem 2 opções. Você pode continuar achando que você não dá conta, que você não tem condições, que você não pode fazer nada, que você não tem como ajudar mais ninguém nessa vida, e continuar do seu jeito, não tem problema nenhum. Ou melhor, tem muito problema. Ou você pode acreditar, confiar que Jesus vai colocar pessoas na sua vida para você se importar com elas, para você parar o que você está fazendo e dar atenção a elas, para você iniciar um relacionamento com elas, para você poder exercitar compaixão. Se você fizer isso, a sua vida vai se transformar. O que você acha hoje que seria um peso para você é uma libertação. Porque quando você começa a exercer o amor, a compaixão, você é mudado. A outra pessoa é mudada. Eu concluo deixando
sugerindo a você 2 práticas na sua vida nessa semana. Quaisquer que sejam os obstáculos para você poder viver a compaixão, jogue fora para você manter um relacionamento com Jesus e ficar com Ele. É Ele que vai te ajudar a ter compaixão. Você não precisa olhar para a tua agenda. Você não precisa mostrar a sua agenda para Deus. Porque Ele é que vai te ajudar a viver com compaixão. É Ele. E isso traz para nós um alívio. Segundo, conheçam as pessoas. Permita que as pessoas conheçam você. Não deixe de se importar com o outro por causa da aparência. Deus vê e valoriza o interior. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus abençoe você a conhecer mais as pessoas. E permita que as pessoas conheçam mais você. Me veio à mente aqui, e eu vou compartilhar. Quando você escuta uma pessoa, olha para mim aqui, ó. Quando você escuta uma pessoa, que ela fala da fraqueza dela, que ela fala das dores dela e das vitórias dela, como você se sente? Quando você escuta uma pessoa que abre o coração para você, que fala das angústias dela para você, como você se sente? Como? Poxa, eu sou uma pessoa confiável, né? A pessoa abriu para mim, né? Compartilhou comigo. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom? O que mais? O que você sente quando alguém abre para você o coração? Além de você sentir essa coisa boa de ser confiável. Responsável é um sentimento bom ou é ruim? Bom. Você percebe que quando a outra pessoa compartilha comigo, eu me sinto bem, mas na hora de eu compartilhar com ela eu me sinto mal? Isso tem que mudar. Eu não estou falando que você tem que abrir uma lista dos seus pecados para a pessoa, mas eu estou falando que você tem que falar do que você está sentindo, para Deus curar. E Deus cura através da igreja também. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que Deus abençoe as tuas dores, trazendo você de volta para Ele. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, obrigado por essa chuva que cai. Obrigado, ó Deus, porque isso traz um frescor melhor, ó Deus, para a nossa cidade. A gente fica muito preocupado com a chuva, Senhor Deus, mas nós sabemos que o Senhor continua cuidando de todos nós. Pai, muito obrigado, porque olhando para Jesus, a gente vê como que Jesus foi atrás das pessoas que estavam desgarradas, como que Jesus teve compaixão das pessoas que estavam seguindo os seus próprios caminhos, achando, governando sua própria vida, e o Senhor foi e trouxe essas pessoas. Como o Senhor, Deus, curou o coração de Pedro, o coração de Maria Madalena, como o Senhor cura as pessoas que se aproximam do Senhor. E muito obrigado a Deus, porque quando o Senhor vai ao encontro daquela viúva que perdeu o seu filho, o Senhor se importa. O Senhor o Senhor ama, o Senhor tem grande compaixão, e o Senhor, ó Deus, toca, e o Senhor traz alegria de volta ao coração. Pai, em nome de Jesus, que cada um de nós aqui possa entender, ó Deus,
que viver a compaixão é um privilégio. Viver a compaixão, ó Deus, é continuar sendo curado de uma série de problemas que a gente tem quando a gente fica focado só em nós mesmos e nas nossas dores. Pai, em nome de Jesus, nos dê momentos e oportunidades para a gente poder sentir a dor do outro, para a gente poder se conectar emocionalmente com o outro, para a gente poder, ó Deus, verdadeiramente viver a mesma compaixão que o Senhor viveu por nós. E isso é possível, porque o Senhor disse que nós poderíamos fazer isso. O Senhor mesmo disse que nós podíamos ser semelhantes a Cristo. E esse é o alvo que nós estamos buscando, ó Deus, ser discípulos de Jesus, discípulos parecidos com o Mestre. Pai, muito obrigado, Senhor. Abençoe cada um aqui nessa noite. Aqueles que estão vivendo a compaixão, dê a esses irmãos, ó Deus, cada vez mais oportunidades de exercitarem a compaixão. Aqueles que estão aqui, ó Deus, e estão precisando receber a compaixão da igreja, a compaixão do Senhor, que seja uma noite, ó Deus, de perceber que a compaixão do Senhor é aquilo que pode trazer, ó Deus, restauração. E eu peço também, Pai, em nome de Jesus, se há alguém aqui que já entendeu, conhece, sabe, mas está preso, ainda não submeteu a própria vontade à vontade do Senhor, que nessa noite seja uma noite de decisão, de querer fazer as coisas do jeito do Senhor. Muito obrigado, Pai, continua conosco, ó Deus, continua se revelando a cada um dos nossos corações, por intermédio da Tua Palavra, por intermédio da igreja, por intermédio, ó Deus, do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.